como é que estão usando, e ver se a gente consegue ajudar também. Bom, isso tudo também tem a ver com a parte espiritual versus material, que também é o tema de hoje, né? A gente, hoje, é um tema que está com a gente, e assunto delicado, importante, e um ponto de lucidez para todos nós, principalmente para espiritualistas, nós estudantes de espiritualidade, aprendizes, que confunde tudo às vezes para um lado ou para o outro. Quando a gente começa a estudar muito espiritualidade, a gente vai meio que se desmaterializando e tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Então, ao mesmo tempo, não é com isso, não são com todos, tem aqueles que também usam a espiritualidade para recursos, o que também é um contrassenso, vai para um lado. Equilíbrio, harmonia, como aqui está escrito o título, caminho do meio. Tá? Então, não é um espiritual versus material, na verdade, é um espiritual com material. Partindo do princípio que o material também, estamos aqui, e ele vai estar aqui enquanto a gente estiver aqui. E também vai ajudar os próximos parentes nossos que vierem a ter uma vida mais calma, e também a nossa própria geração, fazendo com que você consiga se educar, se preparar, se proteger, ter minimamente uma condição de viver nessa jornada aqui, sem passar muita dificuldade. Quando eu digo que não vai passar, porque pelo menos dificuldade material ninguém deveria passar. Porque só a parte, se ninguém passasse nenhuma dificuldade material, ainda assim ia ser muito difícil. Porque tem a questão do ser humano, nós, difíceis que nós somos, né? O convívio, a nossa não conhecimento ainda sobre outros fatores, né? A gente não está nem falando que um ia ajudar o outro, estou falando que as pessoas não passariam dificuldades por qualquer motivo que fosse, e não a caridade, né? Porque senão o mundo seria um mundo melhor, não é isso. Mas matéria, eu já vi as duas coisas no meio espiritual, tá? Eu já vi gente que só cuida da espiritualidade e abandona de vez o lado material, abandona mesmo, como se isso não fosse nada. No entanto, precisam da parte material. Normalmente, algumas pessoas precisam ajudar elas, porque elas entram num mundo de ilusão, onde só vivem aquela coisa da espiritualidade 24 horas e tal, mas no final, alguém paga a conta de luz, alguém paga a comida, alguém paga alguma coisa. Então, é um contrassenso, tá? Ao mesmo tempo, também já vi gente que se jogou na matéria e abandonou de vez ou quase nada mesmo. Eu conhecia, eram pessoas espiritualizadas, passaram a vida, continuaram entre alguma direção espiritual mais voltada para o seu próprio mundo, quer dizer, meditava, mas não fazia nada assim em relação a alguma coisa externa, mas passou a vida inteira, várias pessoas tentando, ou como empresário, ou passar em concurso, ou então assim, num desespero material. De fato, assim, eu sempre costumo pensar assim, se eu desencarno agora, esse equilíbrio espiritual material ele tem que estar pronto, tanto na matéria como no desvínculo da mesma. Explico. Aqui agora, vamos fazer uma enquete. Não minta, não. Você se considera alguém equilibrado materialmente e espiritualmente? Você se considera alguém que batalha para as questões físicas, ao mesmo tempo não deixa seu lado espiritual de fora? E nesse, vê, eu não estou nem só falando que você faz reiki, que você... Estou falando, além disso tudo, ainda tem que fazer espiritualidade, não é ficar meditando, acender incenso, não, viu? Espiritualidade é altruísmo, é fraternidade. Espiritualidade é abertura de porta, é transmissão de conhecimento. A espiritualidade é aquela que você aprende, se prepara para colocar à disposição dos outros, como um professor que faz ali um estudo todo, depois vai colocar aquilo em prática para os alunos. Ele vai levar à frente a informação. Então, essa é o ponto de harmonia que a gente deve tentar encontrar nessa jornada. Mas o fato é o seguinte, se você sai daqui agora, se nós desencarna agora, como é que está seu material nesse exato momento? Tem muita gente que está assim, não, quando eu ganhar dinheiro eu vou fazer isso. Não vai fazer. Ou se for fazer, vai ser a proporção bem menor, quase não vai dar tempo, você não tem ideia de como a ilusão do lar, ela é só isso, uma ilusão. Quando você chegar lá, tem um universo de situações que vão acontecer que você não vai conseguir equilibrar isso. Então, o caminho sempre é no meio e agora. Sempre. Claro que você não vai ver o imediatismo, mas você faz um agora proporcional.
sempre. Cuida da sua espiritualidade, reflete, medita, respira, faz caridade, amparo, ajuda em casa, no meio. Ao mesmo tempo, você está participando junto às questões da encarnação, responsavelmente com as necessidades existentes. E necessidades existentes nesse mundo, irmão, é ter que entrar no meio da sujeira, às vezes. Como é que faz para conseguir emprego? Tem que fazer entrevista, tem que preparar currículo, tem que ter uma formação, ou pelo menos tentar aprender alguma coisa, ou movimentar alguma coisa, no mínimo tentar fazer um negócio, montar alguma coisa que possa movimentar um recurso. E disso tudo junto com essa parte sua que é inseparável, sua espiritualidade. Onde você está fazendo o quê? Ah, não, eu estou fazendo isso porque quando eu fizer eu faço outro. Não, é junto. Ah, mas agora eu não posso. Não pode por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro assim, mas o que você pode fazer junto das duas coisas? Não tem, dá um jeito. Não dá para comprar livro, baixa PDF. Mas o que não pode é deixar de cuidar da espiritualidade e do caminho da encarnação juntos. Sempre. Isso é uma coisa, cara, que muita gente aqui, não, vai ficar tudo aí. Essa harmonia é muito interessante. Eu sempre falei esse caminho do meio. Que bonitinho que é uma pessoa que se espiritualiza e busca as informações de forma equilibrada. Inclusive, o processo espiritual de assédio acontece em cima do fanatismo, da bitolação, da miséria, da dificuldade. Porque se você passa dificuldade, você não se espiritualiza. Como é que se espiritualiza com dificuldade? Como? Você nem consegue. Ou não sabendo como é que vai fazer as coisas, como é que vai organizar, não dá, velho. Então você tem que tentar fazer tudo juntinho. E o assédio, voltando ao assédio aqui, é muito forte em cima disso. Sabia que existe um tipo de assédio que é o assédio ligado à questão do fanatismo, ou do desvínculo, ou da dificuldade existente, e muita gente acaba usando a espiritualidade como escudo para essa dificuldade física que tem. Então acaba compensando, o que faz parte. O pessoal também faz isso nas igrejas. Tanto que os slogans da igreja é pare de sofrer, algumas delas. Então não pode vacilar com isso, porque eles usam e vão usar como foco disso a própria dificuldade. Então tem que movimentar. Como? Nunca parar. Sempre. Sempre tá. Você tem que, primeira coisa, dentro de você tem que estar movimentando esse equilíbrio, dentro de você. Porque às vezes a pessoa, existe situações que as portas fecham para algumas pessoas, velho. Fecham. Então você precisa sempre estar observando. Eu vou fazer uma pergunta aqui, outra enquete. Você sente dificuldade? Uma parte aqui diz que 64% diz que não se considera equilibrado, 35% sim, mais ou menos aqui, tá? Você sente. Vou voltar a pergunta. Você tenta. Essa é uma coisa interessante. Eu sempre falo disso aqui, só que é uma coisa que as pessoas às vezes falam isso de uma forma mais a chamar atenção para venda de coisa, né? Estou falando de uma forma bem diferente. Você sente dificuldade em abrir sua prosperidade? Vamos pensar sobre isso. O que é você buscar uma coisa e a coisa acontecer baseado naquilo que você busca? Estou falando, sair um pouco agora da parte espiritual, estou na parte material, tá? Quer ver? Você faz um curso, você se programa, você se bota energia naquilo de verdade, não desiste, isso tudo está voltado. Mas por que as coisas não encaminham? O que acontece? Qual é o princípio? Por isso que é importante, às vezes, dar uma observada, às vezes, parar um pouco essa correria toda, fechar os olhos, entrar em contato com você, perguntar por que não está circulando. Cara, uma coisa que eu aprendi é que alguma coisa responde pra gente através de sinais. Solicitar humildemente a abertura desse canal. Falar, mas vê que interessante. Pode ser alguma coisa abrir um canal de alguma facilidade? Mais ou menos. Funciona assim. Para que você solicite isso, você precisa estar sincero sobre, eu estou pedindo, vê que interessante, que alguma coisa abra o meu caminho, no sentido de que eu movimente e isso retorne. Não é só dinheiro, qualquer coisa. Qualquer coisa que eu faça, dê certo. Qualquer coisa que eu coloque as mãos, dê certo. Pergunta. Você está pedindo para que algo que você esteja tentando fazer dê certo, para que seus planos deem certo. Pergunta, o quanto você facilita as outras pessoas nos seus planos? Não minta não. Sério.
Cara, porque se ninguém pensa nisso, o quanto você é próspero na vida dos outros, a ponto de você talvez nem precisar pedir, mas se pedir, a resposta viria proporcional às ações que você faz. Porque isso é muito importante. Veja como eu estou sincronizando nesse momento espiritualidade com matéria, no meio. Porque você está fechando os olhos, ou desesperado, nem faz. Tem gente que nem isso faz. Só lamenta, não dá certo, vai pro lado chorar. Mas, no mínimo, você tem que fazer isso. Quando você for fazer um negócio desse, porque eu acho que tem uma questão de caráter aí. Caráter verdadeiro. Eu estou solicitando uma força. Ó Deus, eu tenho tentado movimentar, estou ajudando todo mundo já há um tempo. Eu sempre fui uma pessoa que ajudei, servia a todos. Mas eu preciso que isso aqui dê certo, eu preciso movimentar alguma coisa, estou tentando. Cara, creia, é um negócio muito estranho, velho. Você senta, faz uma coisa, a coisa dá certo, velho. Às vezes é uma besteira, você senta, faz uma coisa e dá certo. É estranho, você faz uma besteira, tipo Juliano não quer sambar, e vira a música do Carnaval da Bahia. Você não tem ideia da força, do poder da prosperidade, quando você se torna próspero na vida dos outros. E não pode ser agora só, tem que começar. Mas um ato de você começar a pensar liga uma chave. Esse caminho do meio é: vou seguir o caminho material sem me esquecer do espiritual. Isso significa que eu não posso seguir o caminho da matéria vivendo somente o caminho dela puro. E o verdadeiro caminho espiritual, explico de novo, é aquele que você coloca a sua força em função de outros. Espiritualidade, apesar de ser respeitável, não é acender incenso, não é comprar cristal, não é ficar falando um mani padme hum dentro de casa. Isso aí é a espiritualidade que você faz para você. Ela abre um caminho para você, onde não há, você entra em contato. Existe uma espiritualidade que ela vem na sua direção. É quando você abre caminho para os outros. Através da gratidão, através da lei de causa e efeito, através dos mentores, das pessoas com quem se movimentam as energias. Esta, você nem consegue correr. Essa você sequer precisa sentar para meditar. Essa você sequer precisa pedir. Mas peça ainda assim. Às vezes eu falo, oh, desculpa aí e tal. No meio. Essa é uma pergunta interessante. Viu? Muita gente não se atenta a isso. Aí, quando você consegue movimentar essa harmonia, acho que você vai perceber que você vai fazer uma coisa, a coisa vai retornar. Então você começa a dizer, é muito trabalho, tá? Não pense que vem com facilidade. Não vem. É todo dia. No decorrer de anos, você acorda cedo, você se movimenta, você tem horário, você se organiza, se movimenta para você e para os outros, sempre nessa mesma situação. Você faz, aliás, em qualquer lugar que você estiver, no chat aqui, por exemplo, um exemplo nosso ao vivo, a preocupação com quem está falando, uma pessoa disse que está meio mal, será que eu posso ajudar? Ou tem uma pessoa que falou que o cachorrinho dela morreu ontem, ela está triste, acho que eu vou dar uma palavra de conforto para ela. Poxa, eu estou vendo aí a questão no Rio Grande do Sul, eu não posso fazer muito, mas eu vou deitar ali, vou fazer uma prece, fazer uma oração depois dos dias. Então, você está no caminho, na jornada, você está andando no meio da encarnação da matéria, ligada na espiritualidade, sempre, é tudo junto. Você vai para o seu trabalho, você sempre é aquela pessoa que está ali, as pessoas podem contar com você, e você nem liga, como muitos ligam, porque de fato, você está ali para ajudar, mas vão aproveitar da sua boa vontade, velho, é problema deles. Eu vou saber falar não na hora que tem que falar, mas não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, mesmo que ninguém faça. Às vezes ninguém nem sequer agradece a boa vontade. Você não está fazendo aquilo. Claro que a educação e o agradecimento é uma coisa boa, mas você está movimentando a energia que, independente daquela pessoa ter percebido, se ela não agradeceu, ela não tem nem lucidez para perceber que você está agindo positivamente. O universo está vendo a sua ação. Quer dizer, a lei de causa e efeito natural, ela vai trabalhar sobre você. Seus mentores estão conectados com você. As equipes, sua energia está mudando cada vez que você faz isso desprendidamente. Então você está movimentando matéria, mas também está espiritual. Sempre. Tudo junto. Aí sim, tudo vai fazer sentido. Por exemplo, você vai buscar a projeção astral. Você se coloca, se você já faz esse procedimento aqui, quando você sai do corpo, o processo espiritual é automático. Você também vai ajudar fora do corpo. Você ajuda aqui. Não existe lá sem aqui. Aí todos os processos espirituais são mais legais. Dá para qualquer coisa, salto quântico, meditação, para cuidar de plantas, fazer reiki, fazer yoga e tantas outras coisas que você faz aí que a gente estuda espiritualidade. Tudo isso vai fazer parte de um caminho legal. Você está harmonizado. E não está lhe faltando
por causa da movimentação, os recursos necessários para que você tenha uma vida equilibrada. Porque vem lá, meu pai, no fim das contas, todo mundo, a gente sabe muito bem, que deveria, eu creio que esse é o caminho sensato da espiritualidade e a matéria. Você está trabalhando onde você consiga ou alugar ou juntar um dinheirinho para comprar uma casa, num lugar calmo, seguro, onde tem onde não tem ninguém morando em cima nem embaixo, que é casa, e você possa sentar para brincar ou sentar para meditar, às vezes, num pequeno espaçozinho de uma graminha que você tem perto. Isso não é alta, não, isso é o caminho centrado entre a busca centrada da espiritualidade com a matéria. Mas para isso, tem que movimentar a energia indireta. Por que tem gente que consegue, Saulo? Vê, nós estamos falando de harmonia. O ato de você se materializar demais não quer dizer que necessariamente a coisa está equilibrada. Tem visões físicas aparentemente harmonizadas que, se você for fazer uma análise mais a fundo, você vai perceber que não está exatamente assim. Tem algumas coisas que não encaixam. Exemplo, meu pai, por exemplo, mora na Suíça. Meu irmão mora no Canadá. Então são lugares absolutamente calmos. Vai lá para você ver o magnetismo, que diferente. No Canadá nem tanto, mas assim você sente falta da espiritualidade. Parece que tem um ar diferente ali. As pessoas têm o que você buscava, uma casa, mas você senta ali e fala, fica um pouco ali, você fala, velho, não preenche. Parece que que falta aquela conexão sincera, sabe, que se você entrasse naquela casa, se você ver como aquelas pessoas vivem, tirasse sua consciência, se faltasse a espiritualidade, eu sempre penso nisso, você vai perceber que falta, que você iria sentir um vazio que você não sabe de onde vem. Alguma coisa vai estar faltando. Algum princípio de algo. Então, nunca olhe para o lado. Olhar para o lado é fácil porque parece que você não está aqui, o outro parece ser melhor. Olhe para a gente, para você. Esse caminho é nosso, ele é seu, é meu. Tá? É assim que a gente tem que sentir. Desta forma. Às vezes você vai estar num lugarzinho simples, onde você mora, mas tem harmonia ali. Nunca fale isso, Luísa. Você não sabe o que você está falando. Às vezes nós temos eu tinha um amigo, ela falou que é o vazio da Suíça. Eu tinha um amigo que tenho, né? Não sei onde é que ele anda mais. Mas ele, no começo do projeto, no IVA, a gente era muito amigo. A gente fez bastante coisa juntos, fizemos o CD, movimentamos o site, ele ajudou em várias coisas. E ele depois saiu daqui e tal, saiu, escreveu um livro sobre questões financeiras, se desconectou todo, ganhou dinheiro pra caramba, sumiu. Um dia ele voltou e me mandou uma mensagem e depois sumiu de novo. Ele falou, Saulo, queria te falar só uma coisa. Vê que interessante, eu nunca esqueci isso que ele falou. Sabe, lembra quando a gente cuidava do IVA, que a gente ficava ali e tal, a gente às vezes juntava um dinheiro para ir comprar um negócio e tal, velho? Nunca senti tanta paz do que naqueles simples momentos. Porque nós parece que a coisa tinha um sentido. Velho, agora estou onde estou e não faz sentido. A gente só percebe quando chega lá, porque o que provavelmente aconteceu, e eu falei com esse amigo de forma muito educada, você deixou, está com você, não sumiu isso, está aí com você. Você só precisa sentar um pouco e ajustar a questão espiritual, porque provavelmente ela foi para você deixou com que ela escapasse das suas próprias sensações. É como andar de bicicleta, quando você ela vai voltar, só que você precisa pedalando e harmonizando e trazendo de volta as sensações que foram subscritas por toda essa insensibilidade que muitas vezes a matéria causa, quando não utilizada, quando não movimentada. Muita gente está presa a conceito. Isso é uma pergunta que eu faço para você. Qual é o seu nível de aprisionamento na questão da matéria? Isso é muito importante. Uma pergunta, não minta ou não. Se você perdesse tudo agora, fisicamente falando, materialmente falando, como você ficaria? Você ficaria bem? O perder pode ser até o desencarne, entendeu? Materialmente falando, vai ficar tudo aí em um momento. E você precisa estar com as coisas que você está, convivendo em paz com elas, dando tranquilidade, ao mesmo tempo sem desespero no sentido do apego. Isso é muito difícil, porque isso também é outro princípio que causa essa desarmonia na gente. Vive muito para questões. Na hora do vamos ver, aí que você conhece as pessoas, que é como quando que vai estar lá. Eu, por exemplo, a vida mudou muito para mim, assim, em vários aspectos. Às vezes, falta até lucidez para olhar tudo, assim, mas eu costumo refletir, por isso que eu acho que apesar de
de tudo, eu consigo ter uma certa visão panorâmica, assim. E digo que, no fim das contas, velho, o que importa é como você tá, obviamente com as pessoas perto, certas também, que eu tô com a caritazinha, tá tudo certinho, mas é como você tá. E não parar. Você vai ter desafios na sua frente o tempo inteiro. E você não pode parar, você tem que continuar movimentando. Você percebe que o GVA está, apesar de, às vezes eu cambaleando, muitas vezes eu cambaleei carregando o GVA. Mas eu falei, não, pera lá, velho, eu tenho minhas dificuldades materiais, mas eu vou conseguir uma... E aí o que eu ia fazer? Era tipo uma bolha, eu ia apertando a matéria aqui e o processo de um lado, tentando harmonizar, sob desafios incríveis, mudar de estado, mudar de situação, desvincular de trabalho, desvincular de apartamento, de carro, essas coisas, sair desvinculando e começar um processo absolutamente que parece uma encarnação nova. Obrigado. Ele está lá no Canadá, inclusive, falando dele aí, MC Pinto. Abraço para você. Isso tudo é essa harmonia. Rapaz, eu vou dizer para você, eu estou falando, Jeromil, obrigado, tá? Sintonia ética, sintonizar a espiritualidade com uma... Ainda tem a questão da ética, que eu vou falar também. Tá aqui, tá no tópico aqui. Sem perder a ética. Que, claro, se estou falando de espiritualidade, caminho do meio, subentende-se a ética por, né, natural reação. Mas voltando aqui ao que eu estava falando desse processo. Esse caminho do meio significa que não vai ser igual todas as vezes, velho. Não vai ser, e você precisa entender isso. Não pense que quando... É porque a gente pensa assim. É assim que a gente pensa. Não, eu estou aqui agora, eu vou, por exemplo, ela falou, vou mudar para a Suíça, então vai ser eu na Suíça. Não vai ser assim. Chegando lá, você vai ter que readaptar, reorganizar, se viver longe da família, com a energia daquele lugar, encontrar o meio termo entre a matéria de lá e a espiritualidade, apertar tudo, trazer pelo meio, aumentando o seu agora e fazendo a poeira dessa bagunça toda baixar. É difícil, meu velho. É difícil. Você organizar emocional. E outra coisa, você faz planos na vida, você vai fazendo planos. E você percebe que o tempo inteiro você tem que reorganizá-los. O tempo todo, nesse processo de como que eu faço para equilibrar o caminho do meio entre o dinheiro e a espiritualidade, que a gente precisa dele. Todos nós. Né? E quando vai, às vezes são desafios que a gente nem imagina. Por exemplo, as pessoas perdendo tudo agora lá no Rio Grande do Sul. Tudo. Outro exemplo, eu não sei o que a Poliana quis dizer com isso, mas desesperaria com perda... entendi. Com perda dos filhos, coisas não. Às vezes as pessoas também precisam encontrar uma força, Poliana, de uma forma que a gente não entende, até mesmo para questões físicas. No meio do caminho, coisas podem mudar. Tem pessoas que perderam o cônjuge, teve a pandemia, tem pessoas que perderam filhos, tem pessoas que pais no meio da jornada foram embora, e eles continuam por isso. Como é que faz para equilibrar o caminho do meio agora? A gente tende a se desesperar, velho, no meio do caminho. Ou se jogar de vez na espiritualidade, ou se jogar de vez na matéria, ou largar tudo de mão e entrar em depressão. Quer dizer, desequilibrando de vez aí. Perdendo todo o princípio do caminho desse caminho da andada espiritual, que é esse que a gente está falando aqui. Eu, se tivesse que dar um conselho, eu falaria para assim, um dos primeiros, eu já falei isso algumas vezes, mas um conselho que eu daria para mim é faça o bem o tempo inteiro. Eu falaria, tá? Se eu fosse me encontrar pequeno, começa a fazer o bem e não para. Agora, mesmo que você não entenda o que eu estou falando, faz isso. A outra coisa é o que meu pai sempre falou para mim, estude. Não pare de estudar. Se movimente, porque não pelo dinheiro, porque o cérebro da gente ele fica atrofiado quando a gente não faz isso. E eu vou dizer para você, eu fazia vídeos constantemente, eu era programador, trabalhava com TI, e digo pelo que eu estou estudando hoje, eu não tinha a menor ideia do que era usar o cérebro, que era estudar, velho. Não tinha a menor ideia. Organizar tempo, organizar as coisas para acontecer, fazer movimentar. E diga a você, isso faz diferença. E você, até você pergunta assim, se você ganhasse na Mega Sena hoje, pergunta para vocês aí agora. Não minta não, viu? Isso aqui é super... Muita gente vai dizer que se você continuaria fazendo o que faz, normalmente muita gente vai mudar, né? Porque às vezes faz uma coisa só pelo dinheiro. Hoje, especificamente, eu conseguiria. Acho que eu não iria conseguir ficar vivendo financeiramente somente sem fazer alguma coisa legal. Você podia cuidar do GVA, mas acho que eu teria movimentado do mesmo jeito. Faria a questão, continuaria o projeto da mesma forma que eu mantenho e continuaria os estudos da medicina da mesma forma que eu estou seguindo.
Aí eu vi que saíram na Mega Sena, eu vi uma mensagem, eu estava acompanhando as notícias lá do Rio Grande do Sul, né? Aí eu vi uma notícia do lado falando que saíram o número do Lost, né? Na Mega Sena. Olha que interessante, é 52% não, 48% sim. Né? Deixa eu ver. A questão da ética, Joromil, isso aí, assim, não é o assunto de hoje. Mas esse equilíbrio material precisa, junto com principalmente junto com a espiritualidade, de ética. Acho que não existe nem caminho espiritual sem ética. O que define ética? Vamos botar aqui, ética, significado, só para a gente poder inserir. Princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições de qualquer realidade. Conjunto de regras, de ordens, de valor moral do indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Quer dizer, o ato ético subentende que você não engana ninguém, que você não desvia recursos de ninguém, seja na matéria, seja no estudo da espiritualidade. Que você toma cuidado com o seu verbo, o que você está falando, como que as pessoas vão ouvir aquilo que você está falando, a responsabilidade. Tudo isso está voltado às ações da gente. Significa falar que para equilibrar o caminho do meio, espiritualidade e matéria, não pode se fazer isso dividindo. Por exemplo, lá na minha vida pessoal, eu passo a perna em todo mundo, depois eu vou ali para a igreja ou para o meu templo, faço um mani pé merrum. Não pode. Outra pergunta aqui, que é importante para a questão de matéria. Você tem planos? Tem planos para o futuro? Você tem planos financeiros para o futuro? Você pode ser seu trabalho, seu estudo, sua faculdade, abrir empresa, mudar de emprego, preparar-se melhor para uma outra coisa. Você tem planos? Você coloca eles em prática? Você movimenta ele para que eles funcionem? Se esforça, se acorda cedo? Não hoje, não, mas todos os dias. Todos. Sabia que eu me cobro disso. Me cobro nos meus planos. Nunca faltei um dia. Nunca faltei uma aula. Nunca. Na faculdade. Nunca faltei uma aula e não me permito faltar. Eu acho que isso não tem nada a ver com vocês. Isso sou eu. É a seriedade com que eu não gosto, por exemplo, eventualmente eu não gravo, não gosto, mas normalmente na correria eu faço. Então é uma responsabilidade que eu carrego comigo. Eu acho que essa movimentação é uma questão. Sou sempre o primeiro a chegar. Na matéria de tutoria, dificilmente alguém chega primeiro que eu. Não permito. Não porque isso, mas eu sou preocupado com essas coisas. Então, isso é quando você carrega com você esse código, você tem que carregar isso. Acho que isso é um valor que você não pode perder de jeito nenhum. Essa movimentação forte, sem falhar, sem desistir. Observe, velho, que isso é interessante. Junto com o espiritual, que você movimenta forte essa parte junto com o espiritual, que seria ajudar sempre em todos os lugares que você passa, movimentar sempre que você puder, o que você puder para as pessoas, sem julgar, olhar as dificuldades que as pessoas, seja, principalmente seus próprios, tem gente que não ajuda nem a família, que não é nem caridade, é dever. As duas coisas juntas criam um ingrediente impressionante de força, porque você movimenta muita força, mas como você tem energia de retorno, a força que você faz acaba sendo imensa sobre o sentido de retorno para a sua própria vida. Vem de um jeito que é impressionante, sem falhar. Anos sem desistir, sempre do mesmo jeito. Isso é muito importante, chamar estabilidade nas ações. Isso vai causar esse caminho, essa movimentação positiva na vida da gente. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, você tem essa harmonia de conseguir desligar. Por exemplo, como é que sai para sair? Eu falei até ali. Essa correria toda, essa mudança de vida criou uma bagunça magnética. Mônica, obrigado, Mônica. Uma bagunça em que eu precisei me organizar para fazer com que isso não perturbasse minhas projeções, mas não teve jeito. Porque eu preciso me desvincular. Por exemplo, eu fui dormir ontem e fiquei estudando o sistema complemento da imunologia a noite inteira, com as proteínas. Não, porque C4 crivou, não sei quem, noite inteira fazendo isso na minha mente. Quer dizer, como é que sai do corpo? Quer dizer, eu perturbei o meu estado espiritual. Aí o que eu estou tentando fazer? Eu vou estudar, tenho que estudar até um pouco mais tarde, vai ser difícil eu deitar e não ficar voando. Então o que eu estou tentando fazer? Desvinculo um pouco do caderno antes, dos livros, daqui, tá até 2 livrinhos aqui. Desvinculo.
disso, fico pelo menos umas meia hora, monologia básica, e esse aqui é um outro que eu leio mais de forma desvinculo, tá? Aí o que eu faço? Fico mais ou menos 15, 20 minutos ali, meditando, levando a mente para o alto, desvinculando de qualquer processo, não vou dormir de vez, mas meia hora, mais ou menos assim. Isso faz com que eu tenha tirado. Ontem eu não fiz isso, me lasquei. Os dias que eu estou fazendo tem dado certo. O dia que eu não fiz, eu passei a noite toda com isso preso na mente. Preso. Aí como é que faz para sair do corpo? Quer dizer, desarmoniza as questões espirituais. Olha que não tem hipocrisia aqui. Eu falei coisas positivas e coisas que eu estou fazendo que são negativas. A intensidade de estudos, que é difícil, causa essa bagunça, e isso tem atrapalhado minha questão espiritual. Então, o que eu preciso fazer? Continuar intenso, mas chegar uma hora antes de dormir, umas meia hora antes, desvincula de tudo, desmaterializa, refaz, reorganiza, medita um pouco, e aí isso tem ajudado eu conseguir movimentar mais energias fora do corpo, porque a responsabilidade primária da gente é com o corpo, mas não é caminho do meio. Agora, isso é bom que eu passo a noite toda e gravo, né? Por incrível que pareça, velho, eu nunca sei